a termodinâmica, ela também está nesses efeitos cotidianos. Eu, há muito tempo, não uso desodorante aerossol, justamente porque, bom, a gente mediu, né, em um dos primeiros encontros que a gente teve, a gente mediu a temperatura que o jato de spray podia atingir, e eu descobri, depois de um tempo, que a minha axila estava sendo queimada, né, queimada mesmo com temperatura baixa, em função do desodorante aerossol. Mas essa sensação, eu acho que várias pessoas se identificam, né, ali das crônicas de Wesley, especialmente está saindo do banho, quentinho, no frio, e dá aquela congelada. A gente já viu que ele gela porque a temperatura do jato é muito baixa, mas a gente agora vai conseguir finalmente entender por que existe uma queda da temperatura do gás, porque quando o desodorante está dentro da lata, ele está na mesma temperatura que o resto do ambiente, né? Então, existe uma transformação ali que acaba fazendo essa temperatura dele cair. E só para a gente fazer uma definição, então, eu vou, como sempre, usar a marca-texto que eu adoro, e aí vocês podem ir destacando as coisas nas páginas de vocês. A ideia da termodinâmica, a termodinâmica ela é uma área da física que vai justamente relacionar essas grandezas que a gente vinha trabalhando até hoje, especialmente o calor trocado, e a gente vai resgatar uma grandeza física que a gente conversou no ano passado, que era o trabalho mecânico, certo? Então, só para a gente lembrar, né, a gente tinha trabalho, a gente tinha gasto de energia no formato de trabalho mecânico, quando a gente tinha algum tipo de força que estava gerando um deslocamento, um movimento de alguma coisa. Então, termodinâmica relaciona justamente essas duas palavrinhas, né? Deixa eu ver se eu pego um marca-texto verde aqui. Termo no sentido de calor e a parte do dinâmica é o calor gerando algum tipo de movimento. E a gente vai vincular essas grandezas de calor e de trabalho, vai surgir um novo nomezinho aqui para nós também, através daquelas 3 grandezas que a gente estava usando lá na parte de gases. Então, daqui a pouco, para quem pensou, mas a gente já trocou de assunto, né? Como assim? Eu mais ou menos tinha me apropriado da coisa de gases. Na verdade, a própria habilidade envolvendo ali pressão, volume e temperatura, envolvendo lei geral dos gases, ela vai precisar ser resgatada aqui, dentro da parte da termodinâmica. Ok? E aí eu coloquei aqui para vocês, né? Algumas imagens. Então, a geladeira, ela é um tipo de máquina térmica, que a gente vai dizer, ela é uma máquina térmica inversa, na verdade, mas a gente vai, só daqui a um tempo, conversar um pouco mais detalhadamente sobre ela. Outra máquina térmica muito importante são as estruturas de motores, então isso aqui é como se fosse um desenho esquemático de um motor de carro, por exemplo. E aqui as latinhas daí estão representando o que seriam as nossas latas de desodorante. Eu sei que aí está mais para a lata de grafite, né? Mas a ideia é essa. Pessoal, eu esqueci de avisar uma coisa para vocês. Quando eu abro a minha tela assim, eu não consigo ver o chat. Então, se surgir alguma dúvida lá, ou se surgir alguma dúvida de vocês, fiquem bem à vontade para me chamar pelo microfone, tá? Então, a gente vai adiante aqui. Esse moço simpático que está aparecendo, quem já assistiu o documentário, ou já viu pelo menos um trecho dele, deve ter reconhecido, né? Ele é o apresentador do documentário, ele que vai nos levar por esse passeio histórico aí da termodinâmica. E nessa cena em particular aqui, o que ele está mostrando é que em um determinado momento da história, o pessoal se deu conta de que o esforço que eu faço para conseguir levantar algum tipo de objeto, ou a quantidade de calor que eu preciso para esquentar uma certa quantidade de água, são manifestações de uma mesma coisa, que são formas de energia. Então, tanto o calor, vou pegar uma marca-texto amarelinha aqui, tanto o calor, quanto o trabalho mecânico, quanto esse novo termo que aparece para nós aqui, que é a energia interna, tudo isso são exemplos são formas de energia. E aí ele até comenta, né, a quantidade de calor que eu preciso para esquentar uma certa quantidade de água até tal temperatura,
é a mesma que eu preciso para elevar aquela massa ali até uma determinada altura. É tudo facetas da mesma coisa. Como eu já tinha comentado antes, calor e trabalho são coisas que são conhecidas para a gente já, né? Então, a gente já, desde o início do ano, praticamente, a gente vem conversando sobre calor. Então, calor vai ser um tipo de energia térmica. E a gente viu também, isso é o que seria a nossa lei zero da termodinâmica, a gente pode chamar, que o corpo, o calor, ele sempre vai fluir do corpo que está mais quente para o corpo que está mais frio. Então, isso aqui a gente chama de lei zero da termodinâmica. É engraçado chamar de lei zero, né? Porque as leis, elas foram se estabelecendo, e aí esse ponto, ele também foi importante de se colocar, assim. É algo que para nós nem parece que precisa ser uma lei física, porque para nós parece tão lógico, né? Mas na verdade tem a ver com essa tendência que o universo tem de estar sempre buscando um equilíbrio, tá? Uma distribuição igualitária de energia. Essa é a busca do universo. Uma outra forma de energia, então, eu acho que eu vou até puxar uma flecha das três aqui, eu usei a mesma cor, mas só para vai ficar meio feio, mas só para ficar explícito que tudo é energia, tá? Essas três aqui são formas de energia. O trabalho, então, era aquela manifestação de energia vinculada a um tipo de movimento. Então, quando a gente faz uma força que é capaz de movimentar um corpo. E no caso dos gases, que é onde a gente vai centralizar o nosso estudo, vai ter a ver com movimentar um êmbolo. Uma coisa que talvez seja a mais relacionável a vocês, eu adorava quando eu... deixa eu começar de novo, porque senão vai parecer que eu adorava ficar doente. Mas quando eu ficava doente e precisava tomar algum tipo de remédio quando eu era criança, eu adorava quando o remédio vinha ou com aqueles negócios, tipo um copinho em formato de avião, ou em seringa, que deram umas doses de xarope um pouquinho maiores, assim. Então, aquilo que a gente empurra na parte de trás da seringa, aquilo é um tipo de êmbolo, tá? Ou até se a gente for voltar ali na outra imagem, esse disco que tem aqui no meio, ele também é uma espécie de êmbolo. Então, o êmbolo é como se fosse uma tampa que pode se movimentar, tá? Então, vamos colocar essa definição, porque a ideia aqui era a gente fazer um mini glossário, né? Para a gente daqui para frente se acostumar com essas nomenclaturas. Então, o êmbolo, a gente vai dizer que é como se fosse uma tampa móvel. Tá? Essa é uma palavrinha que aparece bastante aí a partir de agora. E o que seria novidade aqui para nós é essa terminologia da energia interna, tá? Mas aí, se a gente for pensar, o que é uma energia interna, pensando de novo no contexto de gases, né? É a energia de dentro do gás. Então, se a gente for pensar o que compõe o gás, a gente vai estar analisando as moléculas dele lá. E a gente vai estar pensando, então, na soma das energias das moléculas de um gás, que é basicamente pensar na energia de movimento dessas moléculas. A gente até tem ali um pouquinho de energia potencial, mas que não ficou azulzinho. Mas é basicamente a energia cinética das moléculas. A gente vai anotar aqui energia cinética, basicamente. Ui. E aí, como a gente já tinha visto anteriormente, a gente já sabia, né, a gente já estava vinculando a temperatura a uma maior agitação molecular. Quanto mais agitadas as moléculas, maior era a temperatura do corpo. Então, a gente consegue ver que existe um vínculo aí entre a energia interna e a temperatura. Ó, a gente tem essas três formas de energia: calor, trabalho e energia interna. E eu coloquei 3 imagens aqui, cada uma delas representa um desses tipos de energia. E que a imagem está mostrando, né, que eu tenho um disquinho que antes está numa posição A, e ele vai ser movimentado, ele vai acabar subindo para uma posição B. Então, o que nos entregou aqui, que a gente está falando de um trabalho mecânico, é justamente porque a gente teve
algo se movimentando, né? A gente teve movimento. E aí, o que a gente pode pensar também? O que aconteceu com o espaço que o gás estava ocupando ali dentro? Indutor, né? Se eu aumento o espaço que está sendo ocupado, significa que eu estou aumentando o volume que o gás está ocupando. Então, o movimento do êmbolo, ele muda o volume. Então, a gente já começa a ver também, isso vai ser importante para a gente, que trabalho mecânico, qual era a cor de trabalho lá? Era vermelho, né? Que trabalho mecânico está relacionado em algum nível com o volume que o gás vai estar ocupando. Beleza, e as outras? O último é calor. Calor eu tinha representado com verde, eu acho, né? Eu uso as cores depois. Não, calor era com vermelho. Ih, confundi tudo lá do trabalho. Bom, tudo bem. Vou pegar roxo, então, para ficar diferente. Então, o calor aqui embaixo a gente consegue deduzir, porque a gente vê energia fluindo do corpo mais quente para o corpo mais frio, né? Do corpo de maior temperatura para o de menor temperatura. Então, essa flechinha que tem aqui no meio do caminho seria o nosso calor, o nosso Qzão. E por que ele nomeia energia interna? Tá, foi o que sobrou, mas o que explica isso? Então, nessa ilustração aqui, a gente está representando a agitação molecular. Então, a gente está falando da energia interna, a energia de cada uma, né? A agitação molecular. Uma das músicas mais clássicas do Jorge Drexler, ele fala justamente da primeira lei da termodinâmica. É uma das principais leis da ciência que todo mundo conhece, em algum momento todo mundo aprende a falar. A gente usou essa frasezinha ano passado, quando a gente estava estudando energia, mas ela nasceu daqui, ela nasceu aqui na termodinâmica. Então, a primeira lei da termodinâmica, ela fica escrita de um jeito meio assim, ó, alteração da energia interna é igual à diferença entre a alteração do calor e da alteração do trabalho. De maneira geral, o que a primeira lei da termodinâmica está dizendo para a gente? Ela é uma lei de conservação de energia. Ela é daqui que nasceu aquela frasezinha que nada se cria, nada se perde, tudo se transforma. Ela veio da termodinâmica a ideia de que a gente tem uma conservação de energia sempre. Então, a gente vai anotar isso aqui do ladinho, tá? Que a primeira lei da termodinâmica, ela é uma lei de conservação de energia. E aí, no caso, a gente vai estar falando da conservação daquelas 3 formas de energia que a gente estava trabalhando. Tá? Então, no momento em que eles se deram conta que a gente conseguia ter essas 3 formas de energia se manifestando, a gente também consegue controlar o quanto a gente vai ter se transformando em cada uma dessas grandezas. No computador, a letrinha sai pronta como o primeiro, tá? Mas esse símbolo que está aqui no meio, que está ali representando trabalho mecânico, é o mesmo do ano passado, tá? Então, se vocês quiserem, eu não consigo apagar aquele negócio ali, mas eu posso fazer assim, se vocês quiserem, a gente pode substituir, eu acho que isso já está impresso na apostila para vocês, né? Mas a gente pode substituir isso aqui pelo nosso símbolo do ano passado, porque daí vocês veem que as coisas estão conectadas, tá? É a mesma coisa do ano passado que a gente está falando aqui. Como é que matematicamente ela mostra essa conservação de energia? É basicamente assim, ó, quando eu dou calor para o meu corpo, quase que eu peguei verdinho, quando eu dou calor para o meu corpo, eu dou energia no formato de energia térmica para ele, ele vai poder fazer 2 coisas. Ou ele vai usar essa energia para fazer alguma coisa útil, que daí é a essência da máquina a vapor, é eu conseguir movimentar um pistão, é eu gerar um movimento de alguma parte lá dos eixos para fazer uma roda girar daqui a pouco, enfim. Trabalho é fazer coisa útil, né? Ou eu vou usar esse calor para fazer coisa útil, ou eu vou usar ele para modificar a energia das minhas moléculas. Ou, terceira opção, eu vou usar uma parte para fazer uma coisa útil e a outra parte para mudar a energia interna das moléculas. Outra coisa que também fica simples da primeira lei da termodinâmica é que todas as unidades dessas grandezas são iguais, né?
Então, o calor é medido em joules, o trabalho é medido em joules, a variação de energia interna é medida em joules também. Porque é tudo manifestação de energia, né? Todas são energias, então tudo a gente vai medir com unidade de energia. Beleza. O que normalmente vira mais desafiador quando a gente trabalha com termodinâmica, tá? Não é fazer a conta, porque a conta da termodinâmica em si, ela não é muito complicada, não. O problema da termodinâmica é sempre interpretação, e é a gente conseguir fazer a relação entre essas formas de energia com aquelas grandezas que a gente estava trabalhando antes. Então, eu vou apresentar para vocês aqui 2 casais, que são casais muito importantes para a gente conseguir fazer esse vínculo da termodinâmica. E o primeiro deles já meio que tinha sido apresentado para vocês, que é a relação que existe entre o trabalho e o volume, que a gente já tinha feito ali no nosso desenho, né? Então, como o trabalho tem a ver com algum tipo de movimentação, o que o gás consegue movimentar, normalmente é a tampa do recipiente onde ele está preso. Eu vou pegar aqui uma simulação para mostrar para vocês, para a gente poder enxergar essa relação. Então, essa aqui é uma simulaçãozinha do FET, inclusive, enquanto vocês estiverem na pausa de vocês, se vocês quiserem acessar ela, eu acho bacana de explorar também. Vou botar aqui na parte da introdução mesmo, deixa eu só resetar. Isso aqui é tipo aquelas, eu ia dizer bombinha de encher pneu, mas também é bombinha para lançar foguete, me deu uma saudade agora. Essas bombinhas aqui, então, para pneu de bicicleta, vou botar um pouquinho de gás lá dentro dessa câmara, e daí a gente vai vendo, né? Antes não tinha temperatura nenhuma, não dava para medir, porque eu não tinha molécula nenhuma ali dentro. Aí a temperatura foi subindo ali, eu vou esperar as moléculas se estabilizarem. Aqui do lado eu tenho a medida da pressão, e eu conseguiria determinar o volume, pensando que isso aqui é um espaço cúbico, se bem que ele não vai ser cúbico, mas ali pelo valor dali de baixo. Bom, o que eu quero mostrar para vocês aqui, né? Essa lateral da simulação, ela se movimenta, ó. Eu posso tanto gerar um trabalho, né, positivo, que o gás conseguiria empurrar essa tampa mais para longe, a gente pode pensar assim, mas eu também posso chegar aqui e comprimir esse gás, né, fazer ele ocupar menos espaço. Na animação, a gente não enxerga o gás empurrando essa tampa, sou sempre eu que acabo tendo que mexer, ou para aumentar, ou para diminuir. Mas a gente consegue ver claramente que existe uma relação com o volume aqui. Porque se eu tiver uma movimentação, tanto para aumento quanto para diminuição, eu vou estar automaticamente mexendo no espaço que ele ocupa, né? Então, vamos considerar o seguinte: se eu tiver uma expansão, significa que eu estou dando mais espaço para o meu gás, tá? Aumentando de volume, tá? A gente vai ver que outras grandezas ali sofrem algumas alterações, mas o importante é a gente relacionar isso. Sempre que eu tiver um trabalho, ou seja, sempre que eu tiver um movimento de uma tampa, de um êmbolo, eu tenho alteração no volume. Aqui seria uma compressão, eu estaria colocando ele num espaço muito menor. Vou voltar para cá. Certo? E aí para a gente conseguir matematicamente representar expansão e compressão, a gente usa sinais de positivo e negativo, tá? Então, olha o que está colocado aqui para você, vou pegar um marca-texto azul mesmo. Sempre que eu tiver uma expansão, ou seja, que eu estiver falando de um aumento de volume, eu vou dizer que teve uma variação positiva de volume. E, em termos de trabalho, eu vou pensar que, numa expansão, o trabalho foi um trabalho positivo. Mesma coisa para compressão. Se eu tenho uma variação negativa de volume, significa que na compressão o meu trabalho foi negativo. O gás sofreu esse trabalho. Por isso que a gente acaba dizendo que eles têm sempre o mesmo sinal. Quando um for positivo, o outro vai ser positivo também, negativo com negativo. A gente vai anotar mais um caso aqui. Se não tiver variação de volume, como é que eu posso representar matematicamente que o ΔV não existe, que não existiu variação de volume?
significa que a minha variação de volume não existiu, a minha variação de volume foi zero. Então, se não houver variação de volume, adivinha quanto que vai ser o valor do trabalho? É zero também. Muito bom. Tá, então, esse aqui vocês têm que adicionar aí também. E aí a gente já vai começar a puxar algumas coisas. Em que tipo de transformação que eu não tenho variação de volume? Então, numa isovolumétrica, a gente tem aquela situação ali. Então, notem como a gente vai conseguindo vincular, né, aquelas coisas que a gente estava trabalhando antes. Então, este é o nosso primeiro casal. O nosso segundo casal, acho que vocês também já talvez tenham percebido, né, conseguido fazer o vínculo. Nosso segundo casal é a relação que existe entre a temperatura e a energia interna, que a gente já tinha até comentado, né? Então, o esquema do sinal, ele vai continuar o mesmo. O que, que a gente pode pensar? Ó? Aí a gente tem que só cuidar para não confundir com o calor, tá? Vamos voltar para a nossa animação aqui. Lá em cima, no termômetro, a gente está medindo a temperatura. Eu vou deixá-la em Kelvin, porque quando a gente trabalha com gases, a gente precisa trabalhar nessa unidade. Eu vou colocar um pouquinho mais de calor aqui para o sistema, lá embaixo, tá? Porque é o único jeito de eu conseguir mudar a minha temperatura. Então, eu estou aquecendo o gás, eu consigo ver que a temperatura vai subindo de valor. Vocês conseguem perceber o que, que acontece com a agitação das moléculas? Elas começam a se movimentar mais rápido à medida que a gente tem um aumento de temperatura. Se eu provocar uma queda de temperatura, a gente vai ver que essas moléculas começam a se movimentar com muito menos energia. Ó, elas vão se mexendo muito mais lentamente, fica quase em slow motion, assim, né, a situação. Então, a gente tem essa relação entre essas duas grandezas aqui. Isso aqui, na verdade, é um rosinha, né, que eu usei aqui. Mas que coisa. Vou pegar um roxo. E aí, cuidando, né, a gente está falando aqui de duas variações. Então, quando eu tenho uma variação, significa que eu vou ter algum tipo de mudança. Então, se eu tenho um aumento na minha temperatura, e ficou azul se eu peguei roxo. Se eu tenho um aumento de temperatura, eu tenho uma variação positiva, e se eu tiver uma variação positiva de temperatura, eu também tenho uma variação positiva de energia interna lá daquelas moléculas. Diminuição a gente representa com sinal negativo, e, de novo, tem sempre o mesmo sinal. Em qual transformação que a variação de temperatura e a variação de energia interna vão valer zero? Isso aí. Então, na isotérmica, que era quando eu não tinha variação de temperatura nenhuma, é quando essas duas vão valer zero. A gente vai anotar aqui. Se não houver variação de temperatura, significa que também não mudou a energia interna. Eu fiz uma nuvenzinha com roxo aqui, né? Aquelas transformações que a gente tinha conversado lá no outro pedaço, sobre lá dentro de Lei Geral dos Gases, a gente agora traz para dentro da termodinâmica. Já fizemos mais ou menos isso, né? A gente já conversou agora, ali já deu um exemplo do que seria uma isovolumétrica, de uma isotérmica, mas para poder encaixar naquela equação. Eu vou tentar mostrar cada uma delas com a simulação também, porque daí vocês podem ir visualizando aquelas mudanças que eu estou comentando ali com vocês. A gente vai começar, então, justamente pela isobárica. A isobárica, para a gente lembrar, né, ela é aquela transformação que tem uma pressão constante. E aí, já que a pressão vai ser constante, a gente sabe que vai ter variação tanto de volume, ou seja, se vai existir uma mudança no espaço que o gás está ocupando, significa que vai existir algum tipo de trabalho, e vai variar também a temperatura. E se tem variação de temperatura, a gente sabe que está mudando aquela energia
das moléculas está mudando a energia interna. Numa transformação isobárica, a gente também vai ter troca de calor, tá? Então, vai existir aquele Qzão ali. E na transformação isobárica, além da expressão da primeira lei, então, só para deixar bem claro, né, essa equação aqui, ela não é nova, essa aqui é a equação da primeira lei da termodinâmica, e a equação da primeira lei, ela vale para todas as transformações, ela não é exclusiva de alguma delas, ela funciona para todos os tipos de transformação. Além dessa expressão, a gente também vai conseguir uma outra maneira de encontrar um valor do trabalho, tá? Vocês lembram que lá no primeiro ano, quando a gente tinha um gráfico de velocidade por tempo, a gente conseguia calcular a área desse gráfico, e esse era um dos jeitos de calcular a distância? Vocês lembram disso? Que tinha ou lá as equações, né, que a gente podia usar, ou a gente podia descobrir as distâncias usando a área do gráfico. Esse recurso de calcular a área do gráfico, só para anotar, né, isso aqui seria o nosso ΔX. Esse recurso de usar a área do gráfico para calcular coisas, ele é bem comum, assim, tá? E no caso de gráficos de pressão por volume, que são os nossos diagrama PV, então, quando a gente estiver falando de um diagrama PV, a área desse diagrama PV equivale ao nosso trabalho. E aí, numa transformação isobárica, fica tranquilo da gente calcular isso, né? Porque a gente acaba tendo, em função da isobárica ser uma linha reta lá em cima, ela acaba gerando um retângulo para a gente. E aí a gente consegue fazer esse cálculo de área ali. Então, basicamente, é um retângulo que a base vai ser um valor de volume, uma variação de volume, né? E a pressão vai estar sempre no mesmo valor, que é uma isobárica. E aí acaba surgindo essa expressãozinha que está aqui do lado, que o trabalho é pressão vezes variação de volume. Sai dessa expressão da área do gráfico ali, do diagrama PV. Tá? Então, essa equação aqui, ela é exclusiva da isobárica. Porque para eu poder fazer essa conta, eu preciso ter uma pressão fixada ali. Como é que eu sei que vai ter variação de volume e variação de temperatura mesmo? Lá pela lei geral dos gases, né? P1, V1 sobre T1 é igual a P2, V2 sobre T2. Se eu não tenho variação de pressão, eu sei que me sobra só volume e temperatura mudando. Eu não tenho como mudar só o volume também, né? Eu preciso mudar a temperatura. Vou botar aqui na simulação, para a gente poder enxergar. Então, essa simulação tem essa segunda parte aqui. Vou jogar um pouquinho de gás aqui para dentro. Ok. Então, eu consigo manter constante a pressão aqui, por exemplo. Deixa eu ver. Assim. Se eu quiser jogar mais gás aqui para dentro e manter a pressão constante, eu vou tendo a minha variação de temperatura ali. E eu posso ir mexendo no gás, vocês notem que subiu uma chaminha ali, né? Então, se eu mexo no volume que ele está sendo ocupado, que ele tá ocupando, para cá eu preciso ter um resfriamento do gás e para cá eu acabo ganhando calor. É como se eu dissesse assim, para que o gás possa reduzir de espaço, ele precisa ter dado energia para o ambiente. Então, eu preciso resfriar esse gás. Agora, para ele ocupar mais espaço, tendo a pressão constante, significa que eu tive que introduzir energia ali para ele poder dar esse passo. Eu gosto de usar animação porque é uma coisa meio abstrata, daí assim a gente consegue ir visualizando ela. Nessa questão 3, a variação da energia interna de um gás perfeito em uma transformação isobárica valeu 1.200 joules. A gente já pega a nossa caneta e a gente anota duas coisas. Primeiro, variação de energia interna é o nosso ΔU. Então, variação de energia interna a gente já sabe que valeu 1.200 joules. A gente já sabe também que se é uma transformação isobárica, a gente ganha
aquela expressãozinha que diz que trabalha pressão vezes variação de volume, tá? Isso é o que a gente tem por enquanto. Ele diz que o gás ficou submetido a uma pressão de 50 newtons por metro quadrado e que a quantidade de energia que ele recebeu do ambiente foi igual a 2.000 joules. A energia que ele vai receber do ambiente, é o calor. E se ele recebeu essa energia, significa que esse calor vai ser positivo. Ele vai estar ficando com saldo positivo, digamos assim, na conta dele. Então, é um calor de 2.000 joules que foi recebido. E ele quer saber, a pergunta da questão, vou fazer de verde, qual foi a variação de volume sofrida. Aqui a gente tem que cuidar para não confundir o delta U da energia interna com o delta V do volume. Tá? Tem que fazer o V bem bicudo, porque senão a gente acaba confundindo essas duas coisas. Eu quero saber aqui o meu delta V, qual foi a variação de volume que ele acabou sofrendo. Se a gente for olhar lá para a expressão de transformação isobárica, a gente até consegue descobrir o delta V por aqui, né? Basta que eu tenha a pressão que ele me deu, que são 50 newtons por metro quadrado, mas eu vou precisar também saber o valor do trabalho que foi feito aqui. Então, essas questões de transformação isobárica, a gente acaba tendo que usar 2 passos. O primeiro caminho que a gente precisa fazer é usar, nessa questão aqui, né, vai ser usar a nossa expressão de conservação de energia, lá da primeira lei da termodinâmica. Então, todo o calor que é dado para o gás, uma parte ele vai transformar em trabalho, a outra parte ele vai usar para mudar a energia interna dele. E daí a gente vai pensar, ó, ele recebeu 2.000 joules e 1.200 ele transformou em energia interna. Então, a gente já sabe quanto que sobrou para o trabalho, né? A gente vai só botar na equação para ficar bonitinho. Então, ganhei 2.000. Quanto que sobrou para o trabalho se 1.200 eu converti em energia interna? Essa conta aqui é 2.000 menos 1.200. A gente vê que o trabalho dá 800 joules. Então, se eu sei o valor do trabalho, eu consigo agora descobrir o valor da variação de volume que esse gás sofreu, usando a expressão que é exclusiva da isobárica. Então, se eu tive um trabalho de 800 joules e eu tinha uma pressão que valia 50, quanto que vai ser a minha variação de volume? A variação de volume, então, é 800 dividido por 50, aqui, que é a mesma coisa que 80 dividido por 5, aí vai dar 16 metros cúbicos. Isso é um exemplo, então, de situação. Então, lembrando, né, o que a gente faz na termodinâmica é traçar um paralelo entre aquelas 3 grandezas que a gente usava para descrever o estado de um gás, que era pressão, volume e temperatura, e relaciona com as grandezas de energia previstas ali na primeira lei, que são calor, trabalho mecânico e variação de energia interna. Então, vamos fazer essa análise aqui para a temperatura constante, numa isotérmica. Se a gente for lembrar da lei geral dos gases, que nem a gente fez lá para a isobárica, o que a gente vê? Sempre que a gente tiver uma variação de uma temperatura sendo mantida constante, na verdade, a gente vai ter necessariamente uma mudança de volume, né? Então, se a gente tem mudança de volume, a gente tinha visto hoje de manhã mais cedo, que significa que a gente vai ter uma realização de trabalho. Então, vai existir trabalho. Só que esse gás, ele não vai ter uma mudança na energia de agitação das moléculas dele. Então, como não tem mudança de temperatura, a gente não vai ter uma mudança da energia interna. Então, o que a gente sabe? Que a única maneira dele conseguir realizar trabalho, dele gastar energia para poder fazer alguma coisa útil, vai ser se ele estiver tendo alguma forma de troca de calor. Tá? A gente pode pensar que a energia interna seria como se fosse a poupança ali do gás.
Se ele vai usar uma parte de energia para fazer um trabalho, mas ele não vai mexer na sua poupança, significa que ele vai ter que pegar energia de um agente externo. Então, a gente sabe que numa isotérmica vai existir troca de calor também. E aí, eu não sei se vocês vão lembrar, mas hoje de manhã eu comentei que a gente iria fazer algo muito parecido com isso aqui, né, de ir simplificando a equação nessas transformações que estavam faltando. Então, essa expressão aqui é a nossa expressão da primeira lei da termodinâmica, que vai valer para todas as transformações. Mas o que a gente considera nela? Que para uma transformação isotérmica, como eu não tenho variação da minha energia interna, significa que tudo aquilo que está entrando de energia, o gás está usando para realizar trabalho. E aí, aqui do lado, eu fiz um resuminho que vai ajudar vocês na análise das situações, né? Tá? Que vão vir a seguir. Mas, basicamente, assim, quando o gás estiver recebendo calor, significa que ele está com um calor positivo, né? Ele vai estar realizando o trabalho, então ele vai estar aumentando o volume dele. Mas, quando o gás estiver cedendo calor para o ambiente, para que a energia interna se mantenha a mesma, ele vai estar sofrendo uma compressão, ele vai estar tendo trabalho realizado sobre ele. Bom, a gente vai ver, então, agora um exercício de exemplo de transformação isotérmica. Eu já peguei a questão 18. Vocês vão perceber que ao longo da lista de exercícios vão aparecendo os diagramas PV de novo, para a gente fazer a análise, tá? E aí a gente vai olhar para essa questão aqui e a gente vê o seguinte, que eu tenho um diagrama pressão por volume e eu tenho uma curva não muito acentuada, né? Que é uma curva de isotérmica. Eu já poderia, pelo próprio gráfico, reconhecer que transformação é essa. Mas ele no enunciado é muito querido com a gente, ele escreve lá que é uma transformação isotérmica que está acontecendo. E ele diz que esse gás está recebendo do meio externo, em forma de calor, 2.000 joules. Então, a gente já pode anotar, aqui no cantinho, que a quantidade Q de calor que a gente tem aqui são 2.000 joules, e é uma quantidade positiva de calor, porque ele está recebendo essa energia. E aí ele quer saber, respectivamente, ali, qual é o volume final desse gás, qual é o volume final, a variação da energia interna e o trabalho realizado. E o volume a gente não vai nem precisar fazer a conta, quer ver? Porque a gente vai lembrar do seguinte, todo calor que é dado para um gás pode ser usado ou para fazer trabalho ou para variar a energia interna. Se eu estou falando de uma isotérmica, vamos lembrar lá do casal, né, da isotérmica. É a temperatura e a variação de energia interna. Se eu não tenho mudança de temperatura, eu não tenho também mudança de energia interna. Então, esse pedaço aqui já vai cair fora. Isso significa que o meu trabalho tem que ser igual ao calor que foi recebido. Significa que todo aquele calor que entrou, que foram 2.000 joules, vai ter sido usado para a realização de trabalho. Então, a gente já pode cortar, na verdade, todas as alternativas, né? Porque a única alternativa que fala em que o trabalho valia 2.000 joules era a letra D. E ainda a gente sabe que a variação de energia interna tem que ser zero, em função de não ter tido mudança de temperatura. A gente não precisa nem calcular o volume também. Na verdade, eu acho que essa questão nem queria que a gente calculasse o volume, porque se vocês forem ver nas alternativas, o volume é igualzinho, né, em todas elas, certo? O foco era realmente mexer com essa parte aqui, a energia interna. Seguindo aqui, a gente vai pensar agora na transformação isovolumétrica. Então, na isovolumétrica, a gente não vai ter a mudança de volume. Aqui sai um, é constante, né? Pode só arriscar esse segundo é constante. Então, na isovolumétrica, é o volume que não muda. Então, o que a gente vai pensar? Se eu não tenho mudança de espaço que o gás está ocupando, significa que ele não está gerando um movimento de êmbolo nenhum. Ele não está nem ocupando mais espaço, nem menos, ele não está movimentando nada. Isso significa, então, que não vai existir trabalho na transformação isovolumétrica. Ou seja, numa situação em que o meu gás estiver recebendo energia, porque na transformação isovolumétrica a gente vai ter troca de calor com o meio, ele não vai usar essa energia para nada. Ele vai simplesmente armazenar, é como se eu pegasse toda a minha mesada e eu botasse numa poupança e não gastasse com nada.
Então, todo esse calor que vai entrar, ele vai acabar virando energia interna do gás. Então, de novo, né, se a gente olhar lá para a expressão da primeira lei da termodinâmica, se o trabalho for zero, a gente chega a essa expressão aqui. Todo calor é transformado em energia interna. E aí a gente segue a mesma lógica lá da transformação isotérmica, né? Tem uns resuminhos de análise aqui que a gente pode fazer. Quando o gás receber calor, a energia interna dele vai aumentar, é quando a gente ganha mesada, o nosso saldo aumenta. Mas, se o gás precisar ceder calor para o ambiente, ele vai ter que estar retirando essa energia de dentro da energia das moléculas dele, certo? E aí, lembrando, né, recebendo calor, o que fica positivo, cedendo calor, o que fica negativo. O que eu separei de exercício, de exemplo para vocês é o exercício 1, que acho que era a questão que falava especificamente ali de transformação isométrica, né? Isovolumétrica, isocórica, é tudo sinônimo. Ele diz aqui, então, que o sistema está recebendo 200 calorias em forma de calor e quer saber qual que é a variação de energia interna numa transformação isométrica. Então, a gente vai lembrar aqui que numa transformação isométrica, saiu roxo, eu quero verde. Numa transformação isométrica, como o trabalho está vinculado à variação de volume, se eu não tenho mudança de volume, o trabalho vai ser zero. Então, olhando para a nossa expressão da primeira lei da termodinâmica, se o trabalho for zero, significa que todo aquele calor que está sendo dado está virando energia interna. Ou seja, a energia interna vai ser igual a 200 calorias aqui nessa questão, certo? Se quiser passar para joules ali, também pode passar. A gente vai simplesmente fazer esse número aqui, vezes 4,2, vai dar 840 joules. Se não, parando ali em 200 calorias já tá ótimo, certo? A última transformação, então, que é a transformação que a gente tinha conversado antes das férias, mas a gente tinha deixado ela meio de molho, é a transformação adiabática. Então, vocês viram ali nas últimas que a gente conversou, né? Uma delas a gente cortou fora a variação de energia interna, na outra a gente cortou o trabalho, agora chegou a hora da gente deixar de fora a troca de calor. Tá? Então, essa é a característica da transformação adiabática. Ela acontece tão rapidamente que não dá tempo do gás trocar calor com o meio. Ele nem recebe e nem cede calor para o meio, de tão rápido que acontece. Essa é a característica dela, tá? Ser rápida. E em função dessa rapidez, o calor vai ser zero. E aí, quando a gente reescreve a expressão da primeira lei da termodinâmica para essa transformação, como fica um zero sozinho lá do outro lado do igual, a gente comumente desloca uma daquelas grandezas para o outro lado. Então, fica com essa cara aqui, o trabalho igual a menos a variação da energia interna. De maneira geral, o que a gente vai dizer? Que na transformação adiabática, o sinal do trabalho e da variação de energia interna serão opostos. Então, se eu tiver um trabalho positivo, eu vou ter uma variação negativa de energia interna, e se eu tiver um trabalho negativo, eu vou ter uma variação positiva de energia interna. E aí a gente começa a entender melhor como é que funciona o esquema do desodorante. A gente já vai chegar nele em seguida, mas aí a gente começa a entender por que a temperatura vai cair. Selecionei a questão 4 para a gente fazer juntos. A questão 4 fala do seguinte, peraí, deixa eu pegar lá o texto aqui. Uma amostra de um gás ideal vai se expandir duplicando o seu volume durante uma transformação. Então, ela vai duplicar o volume. E essa transformação, ela vai ser duas coisas ao mesmo tempo. Isso pode acontecer também, tá? Nas questões. Ela vai ser isobárica e adiabática. E aí a gente vai considerar que essa pressão que o gás está experimentando é de 5 vezes 10 na 6 pascais, que o volume vale 2 vezes 10 na menos 5 metros cúbicos. Vamos lembrar do seguinte aqui.
essa unidade de Pascal, não sei se vocês lembram que eu contei uma piada horrorosa, sem graça nenhuma, que era o Pascal e o Newton e o Torricelli brincando de se esconder. Pascal é a mesma coisa que Newton por metro quadrado. Então, essa unidade ela já está pronta para ser mexida ali com aquele metros cúbicos do volume. Tá? A gente quer saber qual dessas afirmações aqui é verdadeira. Tá? Então, vamos ver ali, por exemplo, o calor absorvido pelo gás durante o processo é 25 calorias. Se a gente está falando de uma transformação que, pelo menos em parte, é adiabática, significa que não tem troca de calor nenhuma. Então, aqui, na verdade, essa está incorreta, porque a quantidade de calor trocada teria que ser zero. Na letra B, ele diz assim, o trabalho efetuado pelo gás durante sua expansão vale 100 calorias. Como é que a gente pode descobrir um trabalho através das nossas equações, né? Para a gente usar a equação da primeira lei, a gente teria que conhecer a variação de energia interna, e ele não nos diz isso. Mas a gente sabe que isso é uma transformação isobárica, e pela isobárica, a gente ganha uma outra equaçãozinha, que diz que o trabalho pode ser calculado se a gente fizer pressão vezes variação de volume. Então, quanto que é o trabalho nessa situação aqui? A pressão vale 5 vezes 10 na 6. A variação de volume é 2 vezes 10 na menos 5. O 10 na 6 com 10 na menos 5 vai ficar simplesmente 10 na 1. Que é a mesma coisa que 10. 10 na 1. Então, isso aqui é a mesma coisa que 50 vezes 2. O trabalho vai dar 100. Beleza, tentador marcar aquilo ali, né? Só que a gente está falando de unidades do sistema internacional. Então, isso aqui são 100 joules. Então, aquela ali também está incorreta, a letra B, porque, na verdade, seriam 100 joules de trabalho, e não 100 calorias. Agora sim, a gente está chegando na correta, que é a letra C. Então, ele diz que a variação da energia interna do gás é de menos 100 joules. Se a gente for considerar a nossa expressão da primeira lei, o que a gente vai lembrar, né? Aqui o calor é zero, porque a gente está falando de uma transformação adiabática. Então, 0 igual a 100 mais ΔU. Isso significa que a variação de energia interna é menos 100 joules. Então, é aquilo que a gente estava comentando antes, né? O trabalho e a energia interna, eles vão ter o mesmo valor, o mesmo módulo, mas vão ter os sinais trocados. Então, a resposta correta nessa aqui era a letra C. Só para comentar sobre a letra D também, né? A gente pode dizer que a temperatura do gás não se mantém constante. Para ela se manter constante, ela teria que ser uma isotérmica. E o fato da variação de energia interna valer menos 100 é sinal de que a temperatura, inclusive, está baixando, né? A gente está diminuindo essa energia interna. O que eu deixei por último aqui, então, foi essa análise do desodorante, que é por isso, então, que o desodorante vai gelar. O que acontece? Quando a gente está apertando aquela válvula lá em cima, a gente libera aquele desodorante que está numa alta pressão na parte de dentro da lata, ele vai acabar ocupando muito mais espaço do lado de fora do que ele estava ocupando enquanto ele estava preso na lata. E aí, o que a gente aprendeu? Que se eu tenho um aumento de volume, significa que eu estou tendo uma realização de trabalho. Então, aqui nessa parte, a gente tem uma expansão e ele está realizando trabalho. Mas o que acontece aqui? Ela é uma expansão adiabática, ela acontece muito rápido. E aí, em função dela acontecer muito rapidamente, não vai dar tempo daquele desodorante trocar calor com o meio. Então, a gente vai cair para aquela configuração, né? Se eu estou realizando o trabalho, ou seja, se o meu trabalho está sendo positivo, significa que a minha variação de energia interna vai ser negativa. Tem sinal trocado. Então, no caso de uma transformação adiabática, uma expansão, peraí, deixa eu anotar aqui. Uma expansão vai significar uma variação de energia interna negativa. O que a gente pode pensar, né? Ele não vai conseguir tirar a energia do meio, ele não vai conseguir buscar calor de um meio externo para conseguir fazer esse trabalho. Ele vai ter que usar a própria energia que ele possui, ele vai ter que tirar dinheiro da poupança para poder fazer
aquele investimento ali. Então, ele vai acabar ficando com um saldo mais negativo, né? Usa a energia interna para poder fazer o trabalho. E aí, quando eu tenho uma energia interna variando negativamente, significa que eu estou perdendo energia interna. Então, significa que as minhas moléculas têm menos energia. E se as minhas moléculas tiverem menos energia, o que vai acabar acontecendo? A temperatura vai cair. Então, é por causa disso. Se a gente tivesse, e eu acho que vocês conseguem perceber isso à medida que a gente vai usando o desodorante, né? Quando a lata tá muito cheia, a gente tem uma diferença de pressão muito maior entre o interior da lata e a parte de fora. Então, o jato sai muito mais gelado. Quando o desodorante tá acabando, a gente começa até parar meio que de escutar ele saindo, né, da lata, ele não sai mais tão rápido, e daí, por consequência, ele acaba não saindo mais gelado. Até que bem na finaleira do desodorante, a gente tem quase a impressão de que não sai mais desodorante nenhum, né? E ele não sai frio assim, porque ele está saindo numa velocidade mais baixa. Então, tem a ver com o fato de ser rápido. Um jeito que a gente pode simular isso é da seguinte maneira. Deixa eu só tirar aqui. A gente pode soprar a nossa mão de duas maneiras diferentes. A gente pode ou fazer tipo um bafinho na mão, né? Assim. E daí, em função da abertura ser muito grande, esse ar acaba chegando quente na nossa mão. Ele chega na temperatura que ele está, na verdade, dentro da boca. Mas se a gente usar um biquinho e assoprar, a gente sente aquele ar chegando muito mais gelado ali. Não deu tempo dele resfriar só em contato com o ar aqui na minha casa, por mais que esteja frio lá fora, que dentro de casa tá relativamente fresquinho. O que faz ele perder essa temperatura e chegar gelado na minha mão é justamente por eu fazer ele sofrer uma transformação adiabática. Certo? Se estão assistindo antes do final de semana, bom final de semana para vocês. Até mais.